Oi, meu nome é Larissa, mas todo mundo me chama de Lari. Tenho 16 anos e sou a única negra da minha turma. Desde pequena, sempre fui aquela menina que se destacou nos esportes e nas aulas, mas isso nunca me livrou do olhar torto ou dos comentários maldosos. A escola, que deveria ser um lugar legal, virou um verdadeiro inferno para mim. Desde que entrei no colégio, os comentários maldosos e as piadas racistas começaram. No começo, eu achava que era só coisa de criança, algo que ia passar, mas com o tempo, percebi que aquilo não era normal e só piorava. Quando percebi que a situação estava fora de controle, eu me sentia cada vez mais sozinha, como se ninguém pudesse entender o que eu estava passando. As risadas nas minhas costas e os olhares de desprezo se tornaram parte do meu dia a dia. A sensação de não pertencer e de ser alvo constante de piadas só aumentava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que minha família e os meus amigos não iam deixar isso barato. Eles me mostraram que o amor e o apoio são mais fortes do que qualquer preconceito. Essa é a história de como, juntos, tentamos enfrentar o bullying e mostrar que preconceito não tem vez por aqui. A primeira vez que ouvi uma piada sobre meu cabelo, eu não sabia como reagir. Era no intervalo, e uma menina que eu achava que era amiga fez uma brincadeira dizendo que meu cabelo parecia uma vassoura. Na hora, eu ri, porque não sabia o que fazer. Mas por dentro, estava morrendo de vergonha. O resto do grupo deu risada, e eu tentei me juntar a eles, mesmo que a dor na minha barriga me dissesse para me afastar. Depois disso, os comentários não pararam. O que começou como uma piada se transformou em algo muito mais pesado. A cada dia, a situação piorava. O famoso "olha lá, macaca" ecoava nos corredores, e eu tentava ignorar, mas era impossível. Era como se eu estivesse sendo seguida por essas palavras, como sombras que não me deixavam em paz. No fundo, eu sabia que era errado, mas também achava que poderia me defender sozinha. Tentei várias vezes ignorar, como se as palavras fossem uma brisa passageira, mas a verdade é que cada insulto me cortava como um facão. Uma vez, na aula de educação física, uma das meninas, que era a mais popular, me chamou de "desculpa de cabelo". Eu olhei em volta, e vi risadas e olhares cúmplices. Naquele momento, percebi que não era apenas uma ou duas pessoas, tinha um grupo inteiro que estava ali para se divertir à minha custa. A sensação de ser o alvo dos risos se transformou em um nó na minha garganta. Eu queria chorar, mas não podia. Não naquele lugar. A escola, que deveria ser um espaço de aprendizado e amizade, virou um campo de batalha onde eu estava sozinha, lutando contra algo muito maior. Além das piadas, começaram as provocações diretas. Uma vez, uma garota me empurrou na saída da sala e gritou: "Volta pra sua selva". Eu congelei. Não consegui nem reagir, só fui andando rápido, com o coração acelerado, sentindo que todo mundo estava olhando para mim. Era como se eu estivesse sendo desnudada, exposta ao ridículo. Cada vez que eu entrava naquela sala, era um misto de ansiedade e medo. O que mais me incomodava era a sensação de impotência. Tinha dias em que eu só queria ficar em casa, longe de tudo. Eu me perguntava se isso ia acabar algum dia, se eu ia conseguir passar pela escola sem que me chamassem de nomes ou rissem de mim. Naqueles momentos de solidão, pensava nas pessoas que me amavam e em como eu não queria decepcioná-las. Mas a verdade é que eu estava começando a me perder de mim mesma. Essa batalha estava me consumindo, e eu não sabia como me defender. Quando minha mãe percebeu que eu estava mal, decidiu conversar comigo. Ela sempre foi muito atenta, mas ultimamente, eu estava tão fechada que era difícil para ela saber o que se passava. Certa noite, enquanto assistíamos a um filme no sofá, ela me puxou para mais perto e disse: "Lari, você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, né?" Naquele momento, eu senti que tinha que ser honesta. O que eu estava passando era muito pesado para carregar sozinha. Com lágrimas nos olhos, contei para ela sobre os comentários, as piadas e como eu me sentia completamente sozinha na escola. Ela ouviu tudo com atenção e, quando terminei, ela me abraçou forte. "Meu amor, você é perfeita do jeito que é, e nada do que eles dizem pode mudar isso", disse ela. Suas palavras foram como um remédio para mim,
mas ainda assim, a dor das provocações continuava. Decidimos que era hora de agir. Minha mãe e meu pai se uniram para me apoiar. Eles sempre me ensinaram a ter orgulho da minha cor e da minha história, mas eu não sabia como isso funcionava na prática, principalmente quando as coisas estavam tão difíceis. Eles começaram a planejar como poderiam abordar a situação na escola. Minha mãe ficou determinada a falar com a coordenadora e, mesmo eu tendo medo de que isso pudesse piorar as coisas, percebi que era o passo certo. No dia seguinte, antes de eu sair para a escola, meu pai me deu um conselho que ficou na minha cabeça: Lari, não deixe que ninguém defina quem você é. Você tem o poder de mostrar a verdade. Aquela frase ressoou em mim. Era como se ele estivesse me passando uma faísca de coragem, algo que eu não sentia há um bom tempo. Fui para a escola pensando nas palavras dele, mas a dúvida ainda martelava na minha cabeça: e se tudo piorasse? Naquela semana, minha mãe agendou uma reunião com a escola. No início, eu estava nervosa, achando que o diretor e os professores poderiam não levar a sério o que eu estava passando. Mas minha mãe estava determinada a ser a voz que eu não consegui ser. Ela explicou a situação com calma, contando sobre os comentários racistas e como eles estavam afetando minha vida. Meus pais eram claros sobre o impacto emocional que aquilo tinha na minha saúde mental. A coordenadora prometeu que tomaria providências e que iria investigar o que estava acontecendo. Enquanto isso, a ideia de que meus pais estavam se envolvendo me deixou um pouco mais esperançosa. Afinal, eu não estava sozinha nessa luta. O apoio deles me deu forças para encarar o que estava por vir. Eu sabia que a batalha contra o preconceito e o bullying não seria fácil, mas com a minha família ao meu lado, eu estava pronta para lutar. A união deles me fez perceber que eu tinha que valorizar minha história e que ser diferente não era algo ruim. Era minha força, e eu estava começando a entender isso. Depois da reunião com a escola, algo começou a mudar. Não que as provocações tenham parado da noite para o dia, mas o clima estava diferente. Senti que tinha um time me apoiando, e isso já fez uma diferença enorme. No colégio, alguns amigos começaram a se aproximar mais de mim, e eu percebi que não estava sozinha nessa luta. Foi como se uma luz tivesse acendido, e a escuridão do bullying começasse a se dissipar. A primeira a se juntar a mim foi a Ana, minha melhor amiga desde a infância. Ela sempre esteve ao meu lado, mas agora estava decidida a me ajudar a enfrentar isso. Um dia, enquanto estávamos na cantina, ela virou para mim e disse: Lari, não vou deixar que essas pessoas te machuquem. Se eles me atacarem, vou enfrentar com você. Eu não conseguia acreditar na força que suas palavras tinham. Ela estava disposta a ser minha aliada, e isso significava o mundo para mim. Foi então que decidimos criar um grupo de apoio na escola. A ideia era reunir pessoas que também estavam passando por situações similares ou que simplesmente quisessem combater o preconceito. A primeira reunião foi meio tímida. Algumas pessoas estavam nervosas e não sabiam como abordar o assunto, mas assim que começamos a falar, a atmosfera mudou. Eu percebi que havia muita gente passando por problemas parecidos, e isso trouxe uma sensação de união que eu nunca havia experimentado. Durante uma dessas reuniões, o João, um garoto da minha turma que eu nunca tinha conversado muito, abriu o coração. Ele contou que, por ser um pouco diferente e usar óculos, também era alvo de piadas. Eu nunca imaginei que ele estivesse passando por algo assim. Ao ouvir sua história, percebi que o bullying não escolhe alvo, ele atinge a todos que fogem dos padrões. Isso fez com que a gente se conectasse ainda mais. Juntos, decidimos que era hora de agir. No dia seguinte, decidimos fazer cartazes e espalhá-los pela escola. Neles, escrevemos frases como basta de preconceito, e respeito é fundamental. O grupo estava animado, e a ideia de mostrar para os outros que estávamos unidos contra o bullying era incrível. Na hora do intervalo, começamos a colar os cartazes pelos corredores, e, para minha surpresa, muitos alunos começaram a se juntar a nós. Algumas pessoas que antes eram indiferentes começaram a demonstrar apoio. Aquilo foi um grande impulso para mim. A cada cartaz que colávamos, sentia uma onda de esperança crescendo dentro de mim. As risadas e os comentários maldosos ainda estavam lá, mas agora era como se eles não tivessem mais poder sobre mim.
Com o apoio da Ana, do João e de tantos outros, eu comecei a perceber que tinha uma voz. E essa voz não ia mais ficar calada. Os professores também começaram a notar a movimentação. Um deles, o professor de História, decidiu falar sobre a importância da diversidade e do respeito nas aulas. Ele me chamou na frente da turma e elogiou nossa iniciativa, o que me deixou um pouco envergonhada, mas ao mesmo tempo, grata. A sensação de estar sendo ouvida e apoiada pela escola era nova e revigorante. Com o tempo, a ideia de que poderíamos ser mais fortes juntos começou a se espalhar. Outros grupos começaram a se formar, e a escola foi se transformando em um espaço mais acolhedor. Eu não estava apenas lutando por mim, estava lutando por todos nós. E cada dia que passava, minha confiança aumentava. Essa batalha estava longe de terminar, mas a certeza de que juntos éramos mais fortes me fazia acreditar que era possível enfrentar qualquer coisa. As semanas seguintes foram intensas. A iniciativa que havíamos criado começou a se espalhar pela escola, e, embora a resistência não tivesse diminuído, a atmosfera era diferente. O apoio da turma estava crescendo, mas o grupo que sempre me atacou ainda estava firme em suas provocações. Eu sabia que era hora de levar as coisas para o próximo nível. Num dia comum, depois de mais uma reunião do grupo de apoio, decidimos que era o momento certo para um ato de resistência mais ousado. Nos reunimos na casa da Ana, com todos animados e cheios de ideias. A proposta era fazer um protesto pacífico no pátio da escola, onde íamos gritar palavras de ordem e mostrar que não iríamos mais aceitar o bullying. O clima de expectativa estava no ar, e o nervosismo também, mas eu sabia que isso era necessário. Estávamos prontos para lutar. Na manhã do protesto, minha ansiedade aumentava a cada minuto. Enquanto me arrumava, lembrei das palavras do meu pai, e isso me deu coragem. Com uma camiseta escrita "Orgulho da minha cor" e um cartaz em mãos, fui para a escola. Ao chegar, vi que o grupo estava se reunindo em frente à escola, e a energia era contagiante. O apoio que eu nunca imaginei ter estava ali, e aquela união me deu um gás. Quando o sinal soou, marchamos para o pátio, com os cartazes levantados e gritando frases de empoderamento. Basta de bullying, todos somos iguais, e respeito é fundamental, ecoavam pelo ar. O olhar de algumas pessoas era de surpresa, outras apenas riam, mas estávamos determinados a mostrar que não tínhamos mais medo. O diretor, que antes parecia distante, apareceu e tentou nos interromper. Ele nos pediu para pararmos, alegando que estávamos atrapalhando a ordem da escola. Mas a Ana, corajosa como sempre, subiu em uma caixa de madeira e, com a voz firme, começou a falar: "Estamos aqui para exigir respeito. Não vamos mais ficar calados enquanto somos alvos de piadas e desprezo. Essa escola deveria ser um lugar seguro para todos nós." E, para minha surpresa, a multidão começou a aplaudir. Ver a Ana tão empoderada me deixou ainda mais forte. O apoio do grupo se fez ouvir, e uma onda de coragem se espalhou entre nós. O clima de tensão que estava no ar começou a mudar. Algumas pessoas, que antes eram indiferentes, agora estavam se juntando ao nosso grito de resistência. Eu nunca havia sentido tanta força coletiva antes. Mas, como tudo que é bom, a alegria durou pouco. Um grupo de alunos, liderados por aquela menina que sempre me atacava, decidiu reagir. Elas vieram em nossa direção, rindo e fazendo piadas. "Olha lá a manifestação das perdedoras", gritou uma delas, e as outras acompanharam com risadas sarcásticas. Nesse momento, a atmosfera ficou pesada. Mas não deixei que o medo tomasse conta. Fui até a frente, encorajada pelos meus amigos, e respondi: "Perdedores são aqueles que se sentem bem em atacar os outros. Estamos aqui para mostrar que somos fortes e que isso vai parar." A multidão começou a gritar palavras de apoio, e isso deixou as atacantes momentaneamente sem palavras. A força do grupo fez com que percebêssemos que a união era mais poderosa que qualquer ataque. Mesmo diante do desprezo, nós continuamos firmes, mostrando que não éramos apenas alvos, éramos pessoas com histórias e vozes que mereciam ser ouvidas. Depois de um tempo, o diretor decidiu intervir de verdade. Ele subiu ao palco improvisado que havia se formado e pediu silêncio.
Com um semblante sério, anunciou que o bullying não seria tolerado na escola e que medidas seriam tomadas para resolver a situação. Ele prometeu que a equipe pedagógica iria se reunir para discutir maneiras de educar os alunos sobre respeito e diversidade. A sensação de vitória estava no ar. Quando a manifestação terminou, a adrenalina ainda corria em nossas veias, e eu mal podia acreditar que tinha participado de algo tão significativo. A luta não estava ganha, mas ali, naquele momento, percebi que cada grito de apoio, cada palavra de resistência, estava nos unindo de uma maneira que eu nunca imaginava. Essa batalha na escola foi só o começo, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente, sempre junto com meus amigos e minha família. Após o protesto, algo dentro de mim começou a mudar. Eu tinha começado a enfrentar o bullying e, com o apoio da minha família e amigos, senti que estava me tornando mais forte. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de inquietude se instalava no meu peito. Eu sabia que, para superar essa fase, eu precisava encarar a verdade sobre tudo o que estava acontecendo e entender de uma vez por todas como o preconceito se enraizava nas pessoas. Um dia, depois da aula, decidi que era hora de conversar com alguém mais. Eu sempre admirei a professora de história, a senhora Paula, que falava sobre diversidade e inclusão com tanta paixão. Aproveitei que ela estava na sala e pedi um momento de conversa. Ela aceitou imediatamente, com aquele sorriso caloroso que me fazia sentir à vontade. No momento em que entrei na sala dela, o nervosismo tomou conta. Eu não sabia como começar, mas, assim que sentei, as palavras saíram de mim sem eu pensar muito. Professora, por que as pessoas são assim? Porque algumas não conseguem aceitar quem somos. O olhar dela ficou sério, mas ao mesmo tempo acolhedor. Ela me pediu para me acalmar e começou a explicar que o preconceito muitas vezes nasce do medo do diferente. Ela me contou que, desde pequena, vivenciou o racismo na própria pele. Para minha surpresa, a senhora Paula falou sobre momentos difíceis em sua vida, quando não se sentia aceita ou digna de respeito. Ouvir a história dela me fez perceber que ninguém está imune a esses desafios. O que podemos fazer, ela disse, é transformar nossas experiências em aprendizado e tentar educar os outros. Naquele momento, algo dentro de mim começou a se desenrolar. Não se tratava apenas de mim e das minhas experiências, era um problema maior, que afetava muitas pessoas. Isso me fez entender que, além de lutar por mim, eu poderia ser uma voz para outros. O que a senhora Paula disse fez ecoar em minha mente: a mudança começa com a educação. Decidi que precisávamos de um novo projeto na escola, algo que fosse mais profundo do que um protesto. Conversei com a Ana e o João sobre a ideia de organizar uma série de palestras e workshops, onde alunos e professores pudessem discutir questões de preconceito e diversidade. O apoio deles foi imediato. A Ana ficou super empolgada e começou a pensar em maneiras de atrair mais alunos para as atividades. Mas não foi fácil. Muitas pessoas que antes se mostravam indiferentes à causa agora estavam em um lugar de resistência. Quando começamos a planejar o evento, alguns alunos se opuseram, dizendo que não era necessário falar sobre isso, que era coisa de gente fraca. Isso me deixou chateada, mas também mais determinada. Se não falássemos sobre o problema, como poderíamos esperar que mudasse? No dia do primeiro workshop, o nervosismo tomou conta novamente. As cadeiras estavam cheias, e eu não conseguia acreditar que tantas pessoas haviam se interessado. A senhora Paula se ofereceu para ser uma das palestrantes, e sua presença fez tudo parecer mais real. Enquanto ela falava, percebi que estava tocando em pontos que eu mesmo sentia. As histórias que ela contava eram como espelhos da minha própria experiência. Quando chegou a minha vez de falar, a ansiedade tomou conta de mim, mas lembrei de tudo o que havia enfrentado e do apoio que tinha ao meu redor. Com a voz tremendo, compartilhei um pouco da minha história e do impacto que o bullying tinha na minha vida. Para minha surpresa, ao final, muitos alunos se levantaram e compartilharam suas próprias experiências. O ambiente estava carregado de emoção, e eu percebi que ali, juntos, estávamos quebrando muros. Esse dia se tornou um marco. A ideia de que estávamos todos conectados por nossas lutas e desafios criou uma atmosfera de empatia.
Eu sabia que a batalha contra o preconceito não estava resolvida, mas aquele encontro foi um passo importante. E, mais do que isso, eu percebi que a verdade não era só sobre o que acontecia com os outros, mas também sobre como cada um de nós poderia contribuir para mudar essa realidade. A partir desse dia, o foco mudou. Não se tratava mais de mim enfrentando sozinha o bullying, mas de uma comunidade unida em busca de respeito e dignidade. A verdade que encontrei me deu forças para continuar lutando, e percebi que, ao compartilhar e ouvir, estávamos todos crescendo juntos. Depois do workshop, a energia na escola começou a mudar. Não que o bullying tivesse desaparecido da noite para o dia, mas a atmosfera estava mais leve. Eu e meus amigos estávamos mais próximos, e as conversas sobre preconceito e diversidade eram frequentes. Era como se o medo e a insegurança que antes nos cercavam tivessem dado lugar a um senso de união e propósito. Os intervalos na escola se tornaram momentos especiais. Eu e a Ana, junto com o João e outros amigos, costumávamos nos encontrar no pátio para discutir nossos planos e ideias. E não era só sobre o combate ao bullying, falávamos também de nossos sonhos, medos e tudo o que nos preocupava. Aquela rede de apoio estava me fazendo sentir mais forte do que nunca. Certa tarde, enquanto estávamos reunidos, Ana trouxe à tona uma ideia que já havia passado pela minha cabeça, um mural de amizade. Ela sugeriu que criássemos um espaço na escola onde os alunos pudessem escrever mensagens de apoio e encorajamento uns aos outros. Imagina só! Um lugar onde todos possam se sentir valorizados e lembrar que têm amigos, disse ela, com aquele brilho nos olhos. A proposta imediatamente ganhou força. Todos concordamos que um mural poderia ser uma maneira de disseminar positividade e encorajar as pessoas a se unirem contra o preconceito. Começamos a planejar como poderíamos montá-lo e onde. O entusiasmo estava no ar. Cada um de nós trouxe ideias e sugestões sobre como fazer aquilo acontecer. Na semana seguinte, depois de uma reunião com o diretor, conseguimos a autorização para o projeto. Era como se todo aquele esforço estivesse se concretizando, e a alegria era contagiante. Juntamos materiais e começamos a trabalhar. O mural logo tomou forma, e a ideia de vê-lo cheio de mensagens positivas estava se tornando uma realidade. No dia da inauguração, o pátio estava cheio. Eu nunca tinha visto tanta gente interessada em participar de algo assim. As pessoas estavam animadas para escrever e compartilhar. A sensação de que estávamos todos juntos nessa luta fez meu coração aquecer. Quando finalmente revelei o mural, um coro de aplausos ecoou pelo pátio, e eu mal conseguia conter as lágrimas. Era um símbolo da força da amizade, do apoio e da empatia que estávamos cultivando na escola. Mas não foi só isso. O mural também se tornou um espaço de expressão para aqueles que estavam passando por dificuldades. Uma menina do 8º ano, que eu nunca tinha visto antes, escreveu uma mensagem que dizia: "Eu também sou diferente, e isso é incrível." Aquilo me tocou profundamente. Aquele espaço estava fazendo mais do que apenas exibir mensagens, estava unindo as pessoas, criando laços entre quem se sentia excluído e aqueles que queriam fazer a diferença. Enquanto as semanas passavam, o mural começou a ficar colorido com os recados, desenhos e frases inspiradoras. Cada novo post era como um lembrete de que a solidariedade estava se espalhando pela escola. Eu percebia que não estava sozinha nessa luta. A força da amizade que eu havia encontrado ao longo desse caminho era mais poderosa do que qualquer insulto ou crítica que eu poderia ouvir. Um dia, enquanto estava no pátio, recebi uma mensagem direta de uma menina que costumava ser uma das minhas agressoras. Com uma mão tremendo, ela se aproximou e pediu para conversar. Fiquei nervosa, mas percebi que estava pronta para ouvir. Ela começou a me contar que tinha visto como o mural estava mudando a escola e que, de alguma forma, isso a fez refletir sobre as coisas que havia feito. Ela estava arrependida e queria se desculpar. A conversa não foi fácil, mas percebi que ela estava genuinamente querendo mudar. Enquanto conversávamos, ficou claro que ela também tinha suas próprias inseguranças e que, muitas vezes, agia daquela forma por medo. Isso me fez perceber que, mesmo aqueles que me machucaram poderiam ter suas próprias lutas.
Com isso, percebi que a amizade e o apoio não se limitavam apenas àqueles que estavam do meu lado. Até mesmo as pessoas que pareciam adversárias podiam encontrar um caminho para a empatia. Essa troca de experiências e a coragem de ouvir uns aos outros se tornaram essenciais para o crescimento de todos. A força da amizade se consolidou não apenas em nossos laços, mas também na forma como nos abrimos para novos relacionamentos. A escola estava se transformando em um lugar mais acolhedor e respeitoso, e eu sentia que estávamos escrevendo uma nova história, onde cada um de nós tinha um papel fundamental. Eu não poderia ter pedido por um grupo melhor ao meu lado. Juntos, nós éramos mais do que amigos, éramos uma família unida por experiências, lutas e vitórias. A batalha contra o preconceito estava longe de acabar, mas, com a força da amizade ao meu redor, eu sabia que poderíamos enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Com o mural em pleno funcionamento e uma comunidade de apoio se formando ao meu redor, eu sentia que finalmente estava vivendo um novo começo. A escola havia se tornado um espaço onde a amizade e o respeito se sobrepunham ao medo e ao preconceito. Mas, mesmo com todo esse avanço, uma parte de mim ainda carregava as cicatrizes do que havia enfrentado. A transição para esse novo momento não foi tão simples como parecia. O primeiro dia do novo semestre trouxe uma mistura de nervosismo e expectativa. Era a primeira vez que eu entrava na escola sabendo que tinha um grupo de amigos me apoiando. A sensação de não estar sozinha era incrível, mas a lembrança das situações de bullying ainda me deixava apreensiva. Como seria a recepção dos novos alunos? Haveria novos desafios? Fui acolhida por um clima leve, e isso me encorajou a enfrentar o que estava por vir. Logo no início das aulas, a senhora Paula anunciou que, além do mural, teríamos um projeto contínuo de conscientização sobre diversidade. A ideia era criar um espaço seguro para discussões, onde todos poderiam compartilhar suas experiências sem medo de julgamentos. Era um passo adiante em nossa luta, e todos estavam animados. Eu me ofereci para ajudar na organização e fiquei responsável por convidar os alunos a participarem. A sensação de que minha voz tinha valor e que poderia fazer a diferença me deixou empolgada. No entanto, nem tudo era tão fácil. No primeiro encontro do projeto, alguns alunos começaram a questionar a necessidade das discussões sobre diversidade. Um grupo de meninos começou a fazer piadas e a se comportar de maneira sarcástica. Senti meu coração disparar e o medo do que poderia acontecer começou a surgir novamente. Mas, ao invés de me calar, lembrei de tudo pelo que passei e do apoio que recebi. Olhei ao redor e vi meus amigos prontos para se levantarem ao meu lado. Foi aí que a Ana se posicionou e falou com firmeza. O que vocês estão fazendo não é engraçado. Precisamos falar sobre isso porque muitas pessoas aqui já sofreram. Isso é sério. Sua coragem me inspirou, e decidi que era hora de agir. Falei sobre as minhas experiências, sobre como o bullying me afetou e sobre a importância de nos unirmos. Para minha surpresa, algumas pessoas do grupo que antes zombavam começaram a ouvir. Era como se a semente da empatia estivesse começando a germinar, e eu não estava mais sozinha nessa luta. Com o tempo, o clima da escola foi se transformando ainda mais. Os encontros se tornaram frequentes e as conversas se aprofundaram. Criamos dinâmicas onde podíamos compartilhar nossas histórias e ouvir as de outros. Foi um processo doloroso, mas libertador. Cada relato trazia um novo entendimento sobre o que era viver em um mundo cheio de preconceitos. Cada um de nós tinha um papel nesse novo começo. Eu me lembro de um dia em especial, quando um garoto da turma, que antes não falava muito, levantou a mão para compartilhar. Ele começou a falar sobre como se sentia invisível e como isso o afetava. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala. Eu percebi que ele estava liberando um peso enorme e, em vez de riso ou zombarias, só havia empatia. Isso reforçou ainda mais a ideia de que cada um de nós tinha uma história que merecia ser ouvida. Além das reuniões, a equipe da escola decidiu realizar um dia de atividades sobre diversidade, onde todos poderiam participar de oficinas, palestras e debates. O entusiasmo era palpável. O projeto que começamos tinha ganhado vida própria e agora abrangia a escola inteira. Eu, Ana, João e outros amigos fomos escolhidos para liderar algumas atividades.
Essa responsabilidade me fez sentir que realmente estávamos fazendo a diferença. Quando o dia chegou, o pátio estava repleto de alunos. Eu mal conseguia acreditar que tínhamos conseguido reunir tantas pessoas. Havia risadas, conversas e uma sensação de união que antes parecia impossível. Durante uma das oficinas, percebi que muitas pessoas, incluindo aqueles que costumavam me intimidar, estavam dispostas a ouvir e aprender. Ao final do evento, quando o diretor fez um discurso sobre a importância de respeitar as diferenças, aplaudi em pé. Era um novo começo não apenas para mim, mas para todos na escola. A luta contra o preconceito não era mais um fardo que eu carregava sozinha. Estávamos todos juntos, e a força daquela união era algo que eu nunca havia sentido antes. Depois de tantos desafios, aquele momento era como um sopro de esperança. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas a sensação de estar cercada por amigos e uma comunidade disposta a se unir por um propósito maior era suficiente para me fazer acreditar que estávamos, finalmente, no caminho certo. O novo começo não significava que os problemas tinham desaparecido. Havia muito a fazer e muitos ainda precisavam de ajuda. Mas, ao olhar para o mural e ver as mensagens de apoio, sentia que a mudança estava acontecendo. E, com a força da amizade ao meu lado, eu estava pronta para continuar essa jornada. Com o novo semestre em andamento, a energia na escola estava mais positiva do que nunca. O mural, que antes era apenas uma ideia, se tornou um símbolo de esperança e resistência contra o bullying e a discriminação. A cada dia, mais alunos se reuniam para deixar mensagens de apoio e encorajamento. Eu estava finalmente começando a acreditar que a mudança era possível. Durante uma das reuniões do projeto de diversidade, a senhora Paula nos surpreendeu com uma proposta. Que tal expandirmos essa iniciativa para a comunidade? Ela sugeriu. Podemos criar eventos que envolvam não apenas os alunos, mas também os pais e moradores da região. A ideia fez meu coração acelerar. A comunidade precisava se unir, e aquele seria o primeiro passo para construir uma rede de apoio ainda mais forte. Com o apoio da diretoria, começamos a planejar o evento. A ideia era criar um dia de atividades voltadas para a diversidade e inclusão. Montamos grupos de trabalho para organizar as oficinas, palestras e até uma apresentação cultural. Todos estavam envolvidos, desde os professores até os alunos, e isso me fez sentir que realmente estávamos fazendo algo grandioso. Enquanto organizávamos o evento, percebi como as amizades que havia cultivado durante essa jornada eram fundamentais. Ana e João estavam sempre ao meu lado, trazendo novas ideias e sugestões. Juntos, discutíamos sobre as atividades que poderíamos oferecer e o que realmente impactaria a comunidade. Essa colaboração me ensinou que não estávamos apenas lutando contra o preconceito, mas também construindo laços que poderiam durar para sempre. O dia do evento chegou, e o clima era de festa. O pátio da escola estava decorado com bandeirinhas coloridas e cartazes sobre a diversidade. Pais, alunos e moradores da vizinhança compareceram, e logo o lugar ficou cheio de risadas e conversas animadas. Eu nunca tinha visto tanta gente reunida em torno de uma causa comum, e isso me encheu de esperança. As atividades começaram, e a participação foi incrível. Nas oficinas, os alunos apresentaram suas histórias e discutiram sobre suas experiências. As palestras abordaram temas importantes, como a importância do respeito e da empatia. Foi um momento poderoso, onde todos puderam aprender uns com os outros e entender que, independentemente de nossas diferenças, somos todos humanos. Enquanto passeava pelo evento, vi muitos rostos conhecidos, incluindo aqueles que antes me intimidavam. O que me surpreendeu foi ver como alguns deles estavam se envolvendo e participando ativamente. Isso me fez perceber que a mudança estava acontecendo não apenas em mim, mas em toda a escola. A empatia estava se espalhando, e a luta contra o preconceito estava se tornando uma missão coletiva. Depois do evento, a senhora Paula nos parabenizou. Vocês realmente mudaram a atmosfera desta escola, disse ela com um sorriso orgulhoso. A sensação de dever cumprido era indescritível. Aquela era uma vitória não só para mim, mas para todos que haviam enfrentado o bullying e a discriminação. Com o tempo, o mural se tornou uma parte fundamental da rotina escolar.
Era um lugar onde os alunos se sentiam à vontade para expressar suas emoções, compartilhar alegrias e desafios. Começamos a ver mais e mais pessoas participando ativamente das discussões sobre diversidade. O apoio mútuo que havia se formado nos encorajava a continuar a luta contra o preconceito. Ao olhar para o futuro, percebi que essa jornada estava apenas começando. Eu tinha planos de me envolver em projetos semelhantes fora da escola. Queria expandir a ideia do mural e levar a mensagem de apoio e diversidade para outras comunidades. Havia tanto a fazer e tantas pessoas que poderiam se beneficiar dessa troca de experiências. A amizade que havia cultivado com Ana e João também me fez perceber que, mesmo que os desafios ainda existissem, não estava sozinha nessa jornada. Juntos, éramos mais fortes, e o apoio mútuo que construímos poderia inspirar outras pessoas a se unirem na luta contra a discriminação. Em uma conversa com meus amigos, mencionei minha ideia de levar a mensagem de diversidade para outras escolas. Por que não fazemos um grupo que possa visitar outras instituições e compartilhar nossa experiência? Sugeri. A resposta deles foi imediata: sim. Vamos fazer isso. Era uma empolgação contagiante. A ideia de criar um movimento em que alunos pudessem se unir para lutar contra o preconceito e disseminar a mensagem de respeito e empatia era motivadora. Nos próximos meses, planejamos nossa primeira visita a uma escola vizinha. A expectativa estava no ar. Eu queria compartilhar não só a minha história, mas também mostrar que, juntos, poderíamos fazer a diferença. A luta contra o preconceito não tinha fim, mas a determinação de continuar a jornada era a maior vitória. Enquanto olhava para o mural, percebi que ele era mais do que uma expressão de apoio, era uma promessa de que não desistiríamos. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: estávamos prontos para enfrentá-lo, juntos. A força da amizade e a coragem de lutar por um mundo mais justo nos impulsionariam a seguir em frente. Era um novo começo, não apenas para mim, mas para todos ao nosso redor.